O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem entre eles era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados aqui, meus prezados irmãos, hoje celebrando junto com a comunidade de São Francisco de Assis, que logo no início de outubro nós temos a festa, dia 4 de outubro, a festa de São Francisco de Assis. Na liturgia de hoje, a igreja nos apresenta já um tema profundo, muito sério. No outro domingo passado, a igreja nos apresentou aquele texto onde Jesus, lá em Cesareia de Filipe, bem no norte, ele pergunta aos seus discípulos sobre ele mesmo. O povo está percebendo quem é ele? Não consegue acertar. Depois, e vocês? Aí sim, Pedro responde: tu és o Messias. Aí Jesus disse aquela primeira frase, é o anúncio da sua paixão e morte. Quando ele fala, Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém ao seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, leitura da semana passada, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias.
E ele dizia isso abertamente. Essa frase ela vai ser repetida na nossa leitura de hoje, segunda vez. Ainda vai falar a terceira vez na subida de Jerusalém, antes de entrar em Jerusalém, onde gera também medo aos discípulos, porque não compreendem o que Jesus está dizendo. Mas o que é que Jesus está querendo dar a entender? Ele está querendo dar a entender que há dois tipos de ser Messias. Um está na cabeça do povo, que vem do Antigo Testamento, está na cabeça dos discípulos. E o outro sentido de Messias, que é o verdadeiro, é aquilo que Jesus nos trouxe. Como ser Messias. E Jesus está mostrando devagarzinho, ensinando aos seus discípulos, como disse na nossa leitura hoje, Jesus queria ficar sozinho com seus discípulos para ensiná-los. E ao ensiná-los, o que ele disse ao ensiná-los? Exatamente esta frase que nós já lemos, que é dizendo assim: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Jesus está querendo mostrar que o Messias enviado por Deus, que é o verdadeiro, não é para sentar no trono e mandar e desmandar. Não é assumir o poder para dirigir e ficar que nem pajá sentado sendo servido por todos e dando ordem, como estava na cabeça deles, na cabeça dos discípulos. Eles estão seguindo Jesus porque eles estão reconhecendo, como Pedro disse, que ele é o Messias, que ele vai entrar em Jerusalém, que ele vai sentar no trono, que os anjos, o exército de Deus, dos anjos mencionado no Antigo Testamento, o seu exército virá para expulsar os romanos e estabelecer Jesus, então, o Messias como rei, aonde eles vão passar a dominar o mundo todo como dominava na época de Davi e Salomão, lá ditos no Antigo Testamento. Essa é a cabeça que eles têm. Eles querem o poder. Isso vai ser desenvolvido mais tarde, num dos textos que nós vamos ver, porque é uma das grandes tentações, querer assumir o poder para mandar e desmandar e para pisar nos outros. E Jesus já vai começar a mostrar para eles que ele não veio para isso, mas ele veio para o outro tipo de Messias, quer dizer, o outro tipo de salvar o povo de uma outra maneira e não dominar o povo e deixá-lo continuar a se perder no sofrimento, na marginalidade, mas o seu messianismo é para salvar. Portanto, o que ele coloca aqui na nossa leitura? Quando Jesus vai mostrar para eles, então, e eles não compreendem. Por isso que quando entrou em casa, no caminho agora, começou lá no norte, vai para Galileia, vai para Cafarnaum e depois vai pegar o caminho em direção a Jerusalém. Lucas, ele desenvolve bem esse trajeto, a caminhada de Jesus para Jerusalém. Mas ele conta muito. A segunda parte do Evangelho de Lucas, ela é contada o caminho de Jesus para Jerusalém. Marcos, escrito antes, ele faz um resumo, mas está no caminho. E no caminho ele pergunta o que vocês estavam discutindo. Todo mundo ficou calado. O que discutieis pelo caminho? Pergunta Jesus. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Quem era o maior? Na cabeça deles, eles querem ser, como mais tarde vai dizer, os 2 filhos de Zebedeu, e Mateus é a mãe que pede a Jesus que seus 2 filhos sentassem um à direita e o outro à esquerda, e aonde mais tarde também Jesus vai mostrar para eles aquilo que já inicia hoje. O que é o messianismo de Jesus? Quem quer ser o maior? E aí Jesus vai responder. Jesus sentou-se, e a segunda vez que ele fala que ele sentar, quando sentar significa que ele vai ensinar eles. Jesus sentou-se, porque está em casa agora, chamou os 12, eles disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Essa frase é de suma importância, é uma frase central. O maior, verdadeiro,
que Deus deseja é aquele que serve, e serve a todos, sem exceção. E ainda mais ele vai dar uma atenção especial a essa segunda parte que Jesus vai mostrar. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome, o nome de Jesus, é o seu projeto, é o seu ensinamento, é o seu exemplo. É aquele que o Pai mandou Jesus, ou enviou Jesus para fazer no meio de nós, humano, gente como todos nós, filho do homem, como todos nós somos filhos de homens, e Deus mandou o seu Filho para mostrar para nós o projeto, o desejo, a vontade de Deus. Mais tarde ele vai dizer a vontade de Deus é construir o seu reino. E ele vai dizer que construir o seu reino é entrar para a vida. E entrar para a vida significa vivermos em paz uns com os outros. Essa é a leitura da semana que vem. Essa última frase vai ser pulada, infelizmente, mas é muito importante. Então ele coloca: quem acolher em meu nome, em nome do projeto de Jesus, do trabalho, aqui está escrito todo o trabalho feito a partir do projeto de Jesus Cristo. Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou, que é o Pai. É o Pai, o Evangelho de Deus. Diz no início do Evangelho de Marcos, Jesus prega o Evangelho de Deus. Jesus foi enviado pelo Pai com uma missão muito importante, que vai ser caracterizada como o nome de Jesus, né? Então, acolhe uma criança, acolhe Jesus. Acolhe Jesus, acolhe o Pai, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Qual é o significado de Jesus pegar uma criança? 2 vezes nós temos aqui, e mais tarde vai aparecer, daqui 15 dias vai aparecer de novo essa questão da criança. A criança na sociedade, tanto judaica como grega da época, ela não tinha valor nenhum. Não tinha importância nenhuma. Tanto é assim que quando eles contam as pessoas, como a mulher também não era valorizada, né, tinha 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Quer dizer, eles não fazem parte, eles são marginalizadas. O que valia era o homem, como é construído todo o Antigo Testamento sobre o homem. Sobre o homem. Tem muita gente que continua no Antigo Testamento. Graças a Deus a sociedade está avançando muito, descobrindo o valor da mulher, com toda a sua capacidade, com todos o seu a benfeitoria, que as capacidades das mulheres que nós temos realmente podem construir melhor uma sociedade com certeza mais humana. Mas qual é o valor, o significado da criança? São 2 gestos que Jesus Cristo faz. Ele pega a criança primeiro. A criança representa, portanto, os mais frágeis, os mais fracos. Na criança a gente precisa ver todas as pessoas marginalizadas, todas as pessoas que não tinham valor. Aí ele pega a criança, sem significação nenhuma, e coloca no meio. Nós temos outro caso onde Jesus colocou no meio uma pessoa. Nós já vimos isso na missa. É uma pessoa que estava na sinagoga, e Jesus estava na sinagoga, e tinha lá no fundo encostado, porque não tinha vez de chegar para a frente, devido ao seu defeito, que ele tinha mão seca. E Jesus chamou esse homem com mão seca e colocou no meio. Por que no meio? O meio é o mais importante. Quem fica no meio é o mais importante. Portanto, para Jesus, o mais importante é aquele que mais necessita. A criança, que precisamos dar valor e colocá-la no meio. Porque ela está em fase de formação, ela é a mais necessitada, a criança. A visão nossa toda deve ser voltada exatamente à criança, aos mais pobres. A CNBB, depois, no seu enunciado geral, objetivo geral, ela coloca assim: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus,
que é Jesus Cristo, agora, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, quer dizer, tem uma missão. À luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, da criação de Deus, que eu expliquei antes. A palavra de Deus primeira é a criação de Deus, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude, testemunhando, vivendo o reino de Deus, que é o projeto de Jesus Cristo, que é organizar a vida para que todos possamos viver em paz uns com os outros. Portanto, voltando um pouquinho, criança está no meio, o mais frágil está no meio. Você percebe um pouquinho que na natureza isso acontece. Se numa família você tem 3, 4, 5 crianças e uma das crianças é frágil, é fraca, aonde é que a mãe concentra toda a sua atenção? Sem deixar os outros. Mas aonde está sempre a preocupação da mãe? Os outros se viram, têm saúde, andam. Agora, aquela que está paraplégica, aquela que está doente, aquela que está fraca, a mãe dá atenção especial. Isso da própria natureza está. A mãe coloca a criança pequena, doente, no centro da sua vida. Porque as outras crianças se viram. Eles já têm condição. Enquanto aquela mais frágil, ela necessita constantemente da sua atenção. Então, Jesus ele vai colocar no centro da sua evangelização, da sua boa nova, dar atenção a esses mais frágeis representados pela criança. Dar atenção àqueles que estão desviados. Dar atenção àqueles que erraram. Dar atenção aos marginalizados. Dar atenção àqueles que necessitam mais de ajuda. O centro para Jesus são esses. E no projeto de Jesus, aquele que quer sentar no trono deve ser o último, porque ele serve os mais últimos. Ele serve esses que necessitam mais. O projeto daqueles que sentam no trono não é para ele ser grande e administrar a vida e a sociedade a partir dos seus interesses para seus interesses, na maioria das vezes deixando as pessoas mais frágeis, mais abandonadas, deixando as periferias mais abandonadas e sempre cuidar dos que têm, dos que se consideram importantes, dos que se acham sábios. Quem vai sentar no trono, está dizendo de Jesus, exatamente para olhar esses mais frágeis e mais fracos. O segundo gesto que Jesus Cristo faz, além de pegar a criança, a frágil, e colocar no meio, para dizer que ela é, a atenção especial deve ser dada para ela, é que ele abraça a criança. Abraça a criança. Veja bem, nós estamos preparando-nos para as eleições. Andando pelas ruas principais, não aqui talvez, mas principais, nas avenidas, você vê placa disso, placa daquele, tudo. E se você for ouvir um pouco os projetos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Qual deles abraçou a causa da criança? Qual deles abraçou a causa dos perseguidos? Qual deles está abraçando a causa dos mais pobres? Qual deles está abraçando a causa daqueles que necessitam mais? Dos doentes, dos enfermos. O que tem feito? Esse é um dos critérios que a CNBB, nas suas orientações espalhadas, publicadas no Brasil inteiro, ela diz, olha o candidato que está te propondo ser eleito. O que ele já fez pelos mais frágeis? O que ele já fez pelos mais abandonados? Essa é a questão que nós devemos ter para a nossa escolha. Não é porque esse assim é meu amigo, é isso. Não. Você tem que fuçar no seu passado. Qual é a dedicação que ele teve para um projeto maior?
A palavra que ele usa aqui é aquele que serve a todos. Quando a maioria, com certeza, são lobos, vestidos de cordeiros, que nesse momento oferecem mundos e fundos. Mas na prática, o que ele já tem feito? É aí que a gente vai julgar quem merece o nosso voto ou não. Jesus vai dizer, no outro texto, pelos frutos vocês os conhecem. O que eles já produziram? Qual é o sentimento dessas pessoas para com as pessoas marginalizadas, para as mulheres abandonadas, para as prostitutas, para os gays e tantos outros problemas, para os drogados? Qual é a atenção, qual é o seu sentimento para com essas pessoas mais frágeis e fracas? É aí que eu vou escolher o meu voto. Aquele que realmente está lutando por alguma coisa para o bem de todos, e não apenas para os interesses. Aqui que Jesus Cristo muda o sentido de poder. Poder para dominar, que a maioria estão procurando, só para seus interesses, e poder como serviço. Servir. E servir a quem? Aos mais frágeis. Por que servir aos mais frágeis? Porque todos nós somos filhos de Deus. Esse é o princípio que sustenta esse projeto de Jesus. Todos nós no mundo todo somos filhos do mesmo Criador. Todos somos filhos do mesmo Pai. Mas o pai, como a mãe, o pai que é Deus, como a mãe, ela vai voltar a sua atenção mais para os mais pobres, para aqueles que necessitam mais. Esse deve ser o critério que a CNBB colocou, preferencialmente aqueles que mais necessitam. Eu não posso não comentar um pouquinho a nossa primeira leitura, que tem muito a ver, e é muito importante esse texto. Vocês notem bem que a primeira leitura sempre é tirada do Antigo Testamento, um pedaço que tem a ver com o Evangelho. O que essa leitura tem a ver? É do livro da Sabedoria. É um dos textos mais importantes. Quando ele diz o processo, como funciona a vida daqueles que sentam no trono e querem pegar tudo para si. E eles se sentem incomodados. Por quem? Por quem quer viver a fraternidade e a justiça. Então diz assim: os ímpios, os malfeitores, os que querem sentar no trono para dirigir a vida dos outros a serviço deles, e não eles a serviço do povo. Então, os ímpios, os malfeitores dizem: armemos ciladas ao justo. O justo é aquele que ouve o Senhor e quer tentar viver o projeto de Deus, de fraternidade, de paz, de partilha, de comunhão. Esse é o justo. O justo não aceita coisas erradas, coisas injustas, coisas mal feitas. Não, tem que fazer a coisa que agrada, que cria fraternidade. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Sua presença nos incomoda. Ele, o justo, se opõe ao nosso modo de agir. É lógico que se opõe ao modo de agir. Quem é de Deus, se vê quem está sentado no trono fazer favorecimento só para um grupo, deixar a criança do rico entrar na escola, enquanto a criança do pobre fica sem escola, sem possibilidade, fazer o bem no centro onde moram as pessoas mais ricas e deixando a periferia totalmente abandonada, é lógico que quem é de Deus, ele tem que gritar: isso é uma injustiça. Por que favorecer esse grupo em detrimento do outro que deixa sem? Esse é o justo. Porque o justo quer que todos os filhos de Deus sejam bem tratados, igual. E ainda mais o Evangelho nos diz o que mais necessita mais de atenção. Então, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Ele repreende nossas transgressões da lei. É uma coisa que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Tem gente que acha que pode transgredir a lei, fazer o que quiser, acha que isso é liberdade. Para viver em sociedade com outros, tem normas, tem leis. Nós temos a Constituição, que rege o país todo, e temos tantas outras leis para ordenar a vida. Agora, tem gente que se acha que pode quebrar tudo.
Então, agora, o justo chama a atenção, mas você não pode fazer isso. Você vai prejudicar aquele grupo de gente fazendo, não me interessa, importante que eu tenho, importante que estou sentado no trono fazendo o que eu quero. Então, repreende-nos as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Lógico, a disciplina ela é muito importante porque ordena as coisas. Vejamos, dizem os injustos, vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Então ele está dizendo que se ele é filho de Deus, vai aparecer para defendê-lo. Continuamos. Vamos pô-lo, dizem os ímpios, vamos pôr o justo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Isso aconteceu depois com Jesus, mas aconteceu antes com outros profetas do Antigo Testamento. Aconteceu depois de Jesus com todos aqueles que nós reconhecemos dentro da Igreja Católica, porque pertenciam à Igreja Católica, que nós chamamos os mártires. Mas isso aconteceu com tantos outros mártires que nem pertencem à Igreja Católica, mas lutaram pela vida das pessoas, lutaram pela justiça. E foram presos, julgados, condenados, mortos. Tantos e tantos que nós nem conhecemos. Nem os nossos mártires nós conhecemos, mas estão aí para serem colocados nos altares de cada país e de cada povo. Veja, os mártires são todas as pessoas que entraram na defesa dos pobres, dos marginalizados, para poder ter dignidade e vida. Perseguidos, condenados e mortos, como Jesus. Essa é a primeira leitura que tenta mostrar para nós do livro da sabedoria, de pessoas que só acreditavam na vida. Se só existe essa nossa vida aqui, então fazemos de tudo para aproveitar o máximo para o nosso interesse. Os outros não nos interessam, porém incomodam eles o justo presente, porque o justo, ele chama a atenção. Está errado isso. Porque privilegia um e não dá atenção ao outro. São gente que estão escrevendo aqui dizendo que não acreditam, que a vida não é apenas essa carne. A vida, a presença dela, ela permanece. Como vai dizer no mesmo texto, continuidade, aqui leitura que nós lemos no dia 2 de novembro. No dia dos nossos irmãos falecidos todos, quando ele diz, a vida do justo está na mão de Deus. Nada, ninguém pode os fazer, estão na mão de Deus. Pode matar o corpo, como vai dizer Jesus, mas não pode matar os seus princípios, não pode matar a sua vida, como a sua alma, que permanece para sempre e se torna memória, como memória daquilo que estamos celebrando exatamente nesse momento, quando Jesus disse, façam isso em memória de mim. A vida de Jesus permanece viva, tanto é assim que nós estamos aqui. A vida desses justos mártires todos permanece vida, enaltecida com certeza por pessoas de onde eles viveram, onde são mais conhecidos. Portanto, a nossa primeira leitura já está dando indicação por que o justo é perseguido. Porque ele incomoda. Ele quer que aquilo que é de Deus, a sua criação, seja para todos, e não apenas para alguns privilegiados, que agora querem pegar o poder, agora querem sentar no trono, para poder organizar a vida dentro dos seus benefícios, para os seus, para quem trabalhou para eles, e querem sentar lá para mandar e desmandar. E Jesus disse, se quer mandar, se quer sentar no trono,
O que ele nos trouxe do Pai é esse, é para servir a todos. E é por isso que vai lhe custar a vida. E é por isso que vão prendê-lo. É por isso que vão perseguir Jesus. A segunda vez na nossa leitura que fala: vão me matar, porém vou permanecer vivo, vou ressuscitar. Ainda tem a terceira vez para falar isso, para ficar marcado que a vida do justo, dos que querem o bem para todos, é exatamente essa. Mas diante de tantas dificuldades, diante da prisão, nós tivemos gente, prisão, o Mandela ficou 28 anos preso. 28, não guardou rancor, não guardou raiva, como nos disse a segunda leitura, que não dá para aprofundar, não guardou nada. Depois de 28 anos foi solto e se tornou presidente da África do Sul. E trouxe tanto bem o testemunho dele. Dentro da prisão, como nós temos outros, inclusive aqui no Brasil, dentro da prisão, uma atitude convencida dentro de si: não fiz nada de mal, estou aqui porque querem me perseguir, porque estou defendendo a vida, e a vida de todos, e principalmente dos mais pobres. Como foi a briga grande na África do Sul, contra o apartheid, a separação, onde considerávamos negros inferiores aos brancos, onde o valor tudo era voltado para os brancos, enquanto os negros não tinham vez. Algo que nós, infelizmente, também no Brasil vivemos escondido, mas existe, e isso já foi declarado. É por isso que precisamos dar mais atenção a esses grupos e a essas populações que nunca receberam a devida atenção, mas que foram usadas, essas populações, para servir o branco, os que estão no poder. E Jesus vai dizer: o maior entre vocês é aquele que dedica a sua vida para os mais pobres, para todos, mas principalmente para aqueles que estão sendo mais marginalizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,